e faz respiração profunda. Ela senta na respiração, por exemplo. Isso traz para o presente. Isso traz para o presente. Então, vai liberando a contração desses músculos da respiração, os brônquios vão abrindo, os bronquíolos vão abrindo os alvéolos. A respiração volta ao normal, sabe? Vai acontecendo isso. E são sensações também, tem sensações que o ansioso tem, é muito comum falar, tem a sensação de bola. A sensação de bola nada mais é no entendimento da gente, é a sensação, não é real. A energia está parada num determinado ponto, por exemplo, do estômago, para ali. Depois vem outro impulso, para ali. E com o tempo isso vai girando, a energia vai girando, dá a sensação de bola. A sensação é muito importante, porque se esse processo continua, essa sensação, a pessoa não consegue colocar para fora, aquele sapo engolido, não é isso? Do estômago, engoliu o sapo, depois vomita, colocou o sapo para fora, não seria isso? Então, se a pessoa consegue falar, você fez isso, eu não gostei, essa coisa assim, entendeu? E parar de engolir sapo, então essa sensação de bola desaparece, que a energia está fluindo. E se continuar, com o tempo, pode juntar a energia se circulando, vira um tumor ali no estômago, sabe? Sensação de coração saindo pela boca, um nó interno, isso são sensações corporais da ansiedade. As alterações. Perguntar para vocês estão sentindo no corpo de vocês? Vocês estão sentindo alguma coisa com a fala aqui? É importante vocês contactarem com vocês para vocês sentirem. Porque aqui na palestra, a gente está falando aqui, tem um entendimento. Entendimento, como eu falei que o planeta é bipolar, tem um entendimento e tem um sentimento. Quando a gente junta os dois, dá a compreensão, então a gente está pronto para ascender cada vez mais. Então aqui está dentro do entendimento que eu estou falando, mas é importante vocês contactarem com vocês mesmos, com o corpo, para ver que parte do corpo que vocês estão sentindo. Isso é muito importante para desenvolver o sentir, porque a humanidade hoje em dia está no desequilíbrio do entender, ela está no desequilíbrio do entender, da razão, do racional, o que domina é racional, entre nós. Então a evolução nossa aqui na Terra é a gente conseguir trabalhar também o sentir, o sentimento. Então a pessoa que tem facilidade de compreender uma situação, se ela tem mais facilidade pelo entendimento, ela vai pelo entendimento. Então, depois ela vai sentir aquilo que ela entendeu e faz a compreensão, junta os dois polos para ficar um. Tudo se repete nisso. A bipolaridade junta e faz a compreensão, certo? Então, é de acordo com cada pessoa. Se a pessoa é mais espiritualizada, tem a capacidade sensitiva grande, a mediunidade grande, ela vai para sentir. Se a outra é mais dentro do entender, vai para entender. Isso aí não tem certo, não tem errado, sabe? Então é juntar os dois polos para fazer essa compreensão. Tem o peristaltismo, né? Alterações físicas, alteração do ritmo para mais ou menos. Peristaltismo é digestão e controle do esfíncter. Então, dá as alterações físicas, ansiedade. Então, o controle do esfíncter, por exemplo, na hora de evacuar demora mais, porque o esfíncter ali no ânus, ele costuma fechar um pouco ou costuma soltar, dá diarreia ou dá prisão do ventre. E esse peristaltismo também, ele fala disso, do aumento do peristaltismo intestinal, pode dar diarreia. Problema de digestão, alimento, não consegue fazer a digestão direito, porque está ligado lá na frente, não está vivendo assim o presente, sabe? Mas isso porque toda emoção está no estômago, está no coração. Desculpa, é porque... Porque toda emoção está no sistema digestivo, não está no coração. Você perguntou ou você está afirmando? Eu não entendi. Complementando o seu raciocínio. Tá. Não, a gente... Tá. A gente tinha esse conceito que o sistema é aquela coisa da separação, o sistema afetivo está no coração. Mas o coração bombeia o sangue para o corpo todo. Então,
no sangue tem o elemento fósforo e tem um outro elemento que é encarregado de levar o afeto para o resto do corpo. Sabe, o que produz o afeto é a junção timo-coração. Timo é o órgão que está sendo despertado, porque a criança tem um timo grande e depois ela vai entrando numa racionalidade grande, que é normal, e o timo vai secando. Então a gente está no momento de regar o timo para o timo voltar, para a gente conseguir se livrar de doenças autoimunes. O timo, ele é considerado o mestre do coração. O timo é considerado o órgão do quarto chakra, que é o chakra afetivo. Então a luz do timo é diferente da luz do coração. Então é produzido ali nessa junção. E esse afeto produzido, ele vai levar através da corrente sanguínea com o estímulo da gratidão. A gratidão é muito importante nesse momento. Se fala muito em gratidão. É a palavra, uma das palavras aí desse momento, sabe? Então a gratidão ajuda essa circulação do amor pelo corpo. Então o que a gente, fósforo e magnésio, sabe? São esses dois elementos que ajudam dentro da corrente sanguínea, são elementos do sangue, a levar essa luz para o resto do corpo. Então, levando essa luz para o resto do corpo, a pessoa fica iluminada, cheia de luz. A pessoa que consegue fazer isso, se ela está na luz cheia de luz, provavelmente vai adoecer muito pouco. Eu não digo que não adoece, mas porque a gente está aqui na Terra. Aqui, se a gente está aqui, então a gente está aqui para evolução, para saltos quânticos. Uma hora evolui o afetivo, outra hora tem que evoluir a insegurança e assim por diante, né? O salto quântico é que a física fala, uma evolução em elipse. A gente vai aqui, está aqui, sobe, depois desce um pouquinho, mais acima, depois sobe mais ainda. Então, se a gente evolui um afeto, depois conseguiu isso, vem outro desafio. Então, agora nós vamos evoluir mais o ressentimento. Aí evolui. Agora nós vamos evoluir segurança, né? Então, a vida é assim, cada vez mais a gente evolui, mais a gente cresce. E eles falam que o planeta Terra é um planeta laboratório, então a gente está aqui para experienciar. Então, aconteceu comigo uma coisa interessante, que uma hora eu fiquei muito tempo em Belo Horizonte, 40 anos, e voltei. Aí eu chego aqui, vejo as pessoas, não reconheço mais ou menos, né? Aí uma vez eu fiz um comentário comigo mesmo, falou que aquela pessoa está conservada. Aí eu vi e falou assim, ela está melhor que você, mas você viveu mais experiência, entendeu? Do ponto de vista físico, né? Eu achei muito interessante isso, né? Então, do ponto de vista interno, emocional, de evolução, às vezes a pessoa teve mais experiência, então conseguiu evoluir um pouco mais que a outra, né? Mas isso não é matemática. Às vezes o projeto de cada um, a gente não sabe mal do projeto da gente. É por isso que se fala, não devemos julgar ninguém, porque a gente não conhece a história da pessoa, a gente não conhece o projeto de vida da pessoa. Então, a gente tem que conhecer o da gente já é difícil, sabe? Não é isso? Se perguntar aqui, qual que é o projeto de vida de cada um? Alguém tem a resposta? Já conseguiu chegar nesse ponto do projeto de vida? Tem alguém aqui que conseguiu? Quer dizer, então a gente tem que se atentar para a gente, não para o outro. É primeiro com a gente. A vida é assim, primeiro com a gente, para depois com o outro. A gente tem que voltar para a gente tem que ter a autopriorização. A autopriorização não é no sentido egoísta, é no sentido que primeiro é com a gente, nós captamos da espiritualidade, chega a mensagem, falo, que todo ser humano é um médio potencial, porque uns vêm preparados, pronto, outros desenvolvem, entendeu? Outros, de acordo com o que está fazendo aqui na Terra, não tem essa necessidade, mas todos têm, porque os órgãos da mediunidade, todos nós temos. Todos nós temos boca, que é a coisa do prazer, todos nós temos nariz, todos nós temos orelha, todos nós temos olho. O olho é clarividência, o ouvido clareaudiente. Todos nós temos a tireoide, que é onde se processa de assimilar e expressar, a nível físico e a nível espiritual. Você assimila pela tireoide
da espiritualidade e transmite para o outro, sabe? Então nós captamos isso, materializamos dentro da gente, e depois a gente passa para o outro. Isso é um conceito meio polêmico, porque muitos aprendem, é muito comum nas religiões, do ar. Isso é karma, tem que contar, é karma. Isso é outro, de acordo com a religião. Então a gente tem que fazer com o karma da gente vir dharma, que é o oposto do karma. E a gente tem que aprender a doar para a gente. Se a gente, que é a melhor maneira que tem de ajudar o outro, é a gente se ajudando, a gente dando bem, sem palavra nenhuma, essa energia passa para o outro. E essa energia que Cristo pregou, energia do amor, só amor cura, só amor transforma. Então, se nós estivermos bem com a gente mesmo, a gente estiver se amando, se estiver preenchido de amor, não precisa falar nada, você vai e vai iluminando, entendeu? Chico Xavier tinha essa energia de metros. Muita gente ficava na casa do Chico Xavier, de fora da casa, só para sentir aquela aura do Chico Xavier. O Cristo tinha aquela aura, essa energia, de quilômetros. Então, muita gente acompanhava Cristo de longe, sentia aquela energia. A nossa energia, antigamente, nossa aura se falava em 20 centímetros, atualmente já aumentou. Não sei falar precisamente quanto, porque quando a humanidade vai desenvolve tudo. Se uma pessoa evolui a humanidade toda. A vida é assim, sabe? Então, se uma pessoa entra na luz, ela neutraliza milhares de energias de sombra. Então, o movimento todo nosso é em relação à luz. Esse que está acontecendo atualmente aqui, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente tem que estar atento em falando nisso. A ansiedade está muito forte hoje em dia. Ela está muito forte porque nós temos a história aqui do Brasil. Então, o que acontece? As tragédias. As pessoas dentro da tragédia ficam assim, eu vou olhar no zap para ver se morreu mais alguém. Eu vou olhar para ver se aconteceu mais alguma coisa. Toca o telefone, nossa, o zap, vou ver correndo ali. Então a pessoa está ligada lá na frente. Então isso adoece muitas pessoas do ponto de vista de ansiedade. Esse momento, essa coisa assim, dessas tragédias, dessas coisas nesse sentido. Então o que acontece? A gente sabe que do ponto de vista espiritual não seriam tragédias, seriam fenômenos que já estavam mais ou menos programados para acontecer. E esses fenômenos que acontecem, para não acontecer nada pior lá na frente. Quando aconteceu aquela onda gigantesca lá, a tsunami, depois veio a mensagem de que aconteceu aquilo num local onde tinha várias pessoas de todo o mundo. Aquilo ali era para alertar o mundo todo. Aconteceu aquilo, a angulatura da Terra corrigiu alguns graus. Porque se não corrigisse, uma tragédia muito pior. Então a gente tem que entender, não como uma coisa 100% ruim, sabe? E não ficar no sofrimento. Porque o importante é assim, acontece uma decepção amorosa. É claro que a pessoa, ela sente, está no afetivo, ela vai ficar triste. Ela fica triste, vai chorar, vai fazer coisa. Agora, persistir no sofrimento é opção. Tem pessoa que fica um ano ou a vida inteira naquele sofrimento. Dá um exemplo, eu encontrei com um conhecido de anos, hoje eu fui cortar cabelo, ele começou a falar do problema de emprego, acusando o chefe dele, ele já deve estar aposentado, deve ter uns 30 anos, então ele está com aquela coisa arraigada dentro dele, ele está no sofrimento, entendeu? O sofrimento é opcional, a tristeza existe como ser humano de coração de amor. Mas nós temos que prestar atenção para não ficarmos sofrendo e perdendo tempo na vida. Então a coisa vai acontecendo assim. E essa ansiedade vai aumentando. Eu não consegui a revista, super interessante, eu vi lá no prédio, que chegou para o vizinho, falando da ansiedade, o tanto que está aumentando a ansiedade. Então esses fatores todos que estão acontecendo com a gente, essas tragédias, entre aspas, tudo leva mais ansiedade para a gente. Uma ansiedade muito grande. Aí fica. Então, o que acontece?
Aí depois acontece uma aqui em Brumadinho, depois outra. Aí vem os meninos do Flamengo, sabe? Aí a pessoa, muita gente fica ligada no noticiário, só negativo, só negativo. O que vai acontecer isso? É a sombra tomando poder. É a sombra tomando poder cada vez mais. Porque no mundo espiritual não existe guerra igual, que é a luz e a sombra. Aqui tem guerra para todo lado, entendeu? Esse planeta nosso e o ser humano judiando com o planeta, né? Então tem coisas que acontecem, não é tragédia, porque agrediu o meio ambiente responde. É triste pensar assim, não é fácil, é forte, mas acontece a lei da ação e reação. Então a gente tem que entender mais essas coisas para não ficar no sofrimento. Então isso leva a gente ver mensagens diretas que estão acontecendo, pedindo vibração, pediu a oração para o planeta Terra e principalmente para o Brasil. Principalmente para o Brasil, porque o que a gente está atravessando uma onda forte de pessimismo e negativismo. Então a gente tem que sair disso e ir para o positivo. Se a gente cultua o positivo, se a gente cultua o otimismo, nós entramos na abundância, a verdadeira concepção da abundância, ter a coisa certa na hora certa. Essa é a verdadeira concepção, não é ter 200 pares de sapato. Você tem 2, 3, sabe que amanhã, se precisar, chega. E chega. Isso quer dizer a abundância, né? Então, a gente vibrando assim, a gente vai conseguindo as coisas, vão vindo até a gente. O dinheiro vai chegando até a gente. O dinheiro é importante. Você não tem que correr atrás do dinheiro. Você tem que trabalhar, fazer a sua parte para o dinheiro correr atrás de você. O raciocínio é ganhar dinheiro. Mas existem caminhos diferentes. A coisa é a mesma. Aquela pessoa que se mata, acaba com a saúde para ganhar dinheiro. No final tem o dinheiro, mas não tem a saúde. Igual quando diz muita coisa acontecendo em mineração, não sei o quê, e depois, por causa do dinheiro, depois se acabar a alimentação, nós vamos comer dinheiro? Não. Então a gente tem que estar atento para esse processo que está envolvendo a gente. Nós adoecemos pelo individual. Cada um tem o seu processo. Nós viemos aqui na Terra com determinada missão, sabe? A gente está aqui, então a gente está dentro do processo nosso. Agora a gente está submetido a uma família. Também é o processo familiar interferindo no individual. É o que o pessoal chama karma familiar, né? E a ciência chama de hereditariedade. Então, a doença se repete porque se mantém o mesmo padrão energético. Se mantém a energia sempre em desequilíbrio e vai atingir aquele órgão. Se vem um e muda essa vibração, os descendentes não vão vir com essa doença mais. Então, a hereditariedade pode ser mexida também. Porque na concepção da medicina, a hereditária não tem jeito. É autoimune, não tem jeito, sabe? Porque o próprio nome fala autoimune. Então, o auto é o corpo. Cria imunidade contra determinado órgão e vai expulsar aquele órgão. E por que cria isso? Porque a função daquele órgão não está sendo bem exercitada pela pessoa. Aí vem a doença autoimune. Então, você vê o significado daquele órgão. Acontece muito com o intestino, né? A doença de Crohn, essas coisas. Diabetes é uma doença autoimune também. Então, diabetes tem aumentado muito também. Então é isso, a resposta mesmo para isso é essa ativação do timo. Quando se faz isso assim, minha culpa, 3 batidas, na realidade a origem disso é ativar o timo, com 3 batidas. Você está ativando o timo, porque o timo está nessa região, é perto do coração. Então o que com o tempo o negócio vai transformando, sabe? Então uma das maneiras é isso. Não tem nada de culpa. Culpa Cristo já tirou para uma